E aí, moçada, gostaram do lozinho de hoje? Lozinho, primeiro lozinho do mês. Ai, que delícia. Brincadeira. Brincadeiras à parte, mas hoje eu quero trazer uma aula um pouco diferente das aulas anteriores, porque o setup me deu loss e eu vou fazer o quê? Vou bater naquela tecla de, ai, perdi uma operação, perdi duas, perdi três. Velho, a gente pode errar sete e acertar três. Ou a gente pode errar seis e acertar quatro, que a gente ainda sai lucrativo no mês. Não precisa, tá? Você acertar todos os dias para você poder ser um pouquinho lucrativo nesse nosso grandioso e glorioso mercado, ok? E para os que seguiram a técnica de hoje, que acompanhou, viu uma coisa interessante. Esse mesmo setup que deu loss hoje, ele já deu win outros dias. E esse mesmo setup que deu win outros dias, ele deu loss outros dias também. E aí que entra o interessante. E é sobre a aula de hoje. Porque eu tô louco para trazer aula de só loss. Nossa, vocês não têm ideia, não. Eu queria que esse mês fosse um mês bem complicado para mim estar operando e que desse ali realmente a palavra tem poder, né? Que desse ali realmente as sete entradas erradas, feias, tomando dinheiro, como sempre de costume o mercado toma dinheiro, né? Ele não dá dinheiro. Para mostrar para vocês que mesmo errando, tendo um processo, tá tudo bem, tá? E você não precisa se preocupar com o erro, a não ser que o erro seja erro mesmo e você não vê ele se repetir com o passar do tempo, entendeu? E vamos começar. Hoje foi loss. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu te deixar claro, não fui eu que errei. Foi o setup que deu loss. O que muitas das vezes a gente entra naquela incógnita é, porra, foi eu que errei ou foi o setup que deu loss? Eu já vi isso aqui acontecer, já tive lucros com isso daqui, e mesmo assim hoje foi um dia que eu tomei loss. E aí? Teve gente vendendo, teve gente comprando, teve gente mandando no privado, Samuel, eu acho que você tá convicto dessa análise sua. Eu falei assim, meu amigo, não estou. Porque essa mesma análise que a gente está pegando e tomando esse loss de hoje, ela foi uma análise passada que já pagou três, que já pagou cinco, e não só uma vez, várias, várias e várias vezes. Essa é a questão. Entra aquela pergunta novamente. Não fui eu que errei. Foi o setup que deu loss. E tá tudo bem. E se isso te incomoda, é porque você ainda não entendeu o jogo. Eu executei como eu deveria. Mesmo ponto, mesmo critério, mesmo padrão que vocês já viram acontecer várias vezes. Não foi inventado hoje, não foi forçado. Foi o mesmo do mesmo. E mesmo assim, ainda deu loss. E é aí que a maioria se perde, porque quando isso acontece, começa aquele famoso teatro mental. Tem algo errado, o mercado mudou, esse setup não funciona mais por conta de uma operação errada, uma. Agora, se você tiver 10 operações erradas dentro de um mês, dentro de 10 dias diferentes, aí sim, você começa a repensar o seu plano, entendeu? Mas a realidade que eu quero trazer é que isso é o comportamento de qualquer tipo de setup, e não importa qual seja. Tem gente que toma loss operando média móvel, tem gente que toma loss operando MACD, tem gente que toma loss operando RSI, que foram os primeiros setups que todo mundo aprende, que é setup de mercado, análise técnica, né? E tem gente que faz muito dinheiro com média móvel, tem gente que faz muito dinheiro com MACD, o MACD, tem gente que faz muito, mas é bastante dinheiro com RSI ou qualquer outro tipo de modelo que você já estudou. E mesmo esses modelos, eles têm um dia de loss. Pode estar errada a análise? Pode. E o que que tem? É um dia só. Um dia só é necessário para você perder toda uma consistência que você estava mantendo, entre aspas, assim, dentro de uma probabilidade, se for o caso, você já está errado. Porque um loss, ele não define um futuro. Um erro, ele não define um futuro. Da mesma forma que um acerto, ele não define um futuro. Porque mercado, querendo ou não, é dia a dia. É um estudo diário. Agora, só o tempo dirá se essa mesma operação que pegamos hoje, ela vai respeitar ou não. E eu quero trazer isso para vocês, porque a gente está fazendo aqui todos os dias em tempo real. E a gravação também em tempo real. Na parte da manhã, eu fico ali no grupo dando suporte em áudio, mensagem, e na parte da noite eu tento trazer o vídeo. Hoje eu tô trazendo mais cedo porque à noite eu tenho uma baguncinha para poder fazer. Você mesmo já viu isso. Você viu o cenário perfeito, alinhamento bonito, tudo confirmado, e mesmo assim o preço foi lá e invalidou, deu loss. Todo mundo passa por isso. E é normal. É isso que eu quero deixar
incubado na cabeça de vocês. E naquele momento, a gente sente uma frustração, uma dúvida, uma raiva. Mas me responda com sinceridade. Vamos supor que isso daqui seja um indicador. Ele estava errado ou você espera que ele fosse perfeito? Porque não existe perfeição. Porque se aparecer algum setup aí com 100% de assertividade, por favor, traga ele para mim e me entregue. Porque, meu amigo, 100%? Hum, não existe. E o dia que você parar de buscar isso é o dia que você começa a evoluir de verdade. Esse setup que hoje deu loss é o mesmo que já deu gain, é o mesmo que já funcionou, é o mesmo que já mostrou que tem lógica. Mas você só aceita ele quando ele acerta. Ah, moçada, deixa eu tomar uma água aqui, porque a aula de hoje vai ser uma aula diferente, mas um pouquinho pesada. É mais uma aula emocional do que operacional, porque mercado é emocional puro. Quando ela erra, você questiona tudo. Isso não é análise, isso é apego a um possível resultado. Agora, deixa eu te explicar de um jeito que não tem como você possivelmente esquecer. É como você morar na sua casa. Você conhece tudo, sabe onde está cada móvel, cada canto, cada detalhe, e mesmo assim, uma vez ou outra, você bate o dedinho do pé no móvel. É ou não é? É. Aí eu te pergunto, a culpa é do móvel ou sua? O móvel estava lá o tempo todo, nada mudou. Mas mesmo conhecendo, mesmo já tendo passado por ali 1000 vezes, em algum momento você erra o passo e tá tudo bem, porque isso faz parte. Agora imagina, agora imagina, se toda vez que isso acontece você fala, essa casa não presta, esse móvel não funciona, preciso mudar, nada do que eu estudei está valendo a pena. Parece um absurdo, né? É, e é exatamente isso que você faz com o setup. Você opera ele, ele funciona várias vezes. Mas no primeiro impacto negativo, você quer abandonar tudo. O problema não é o setup da loss. O problema é você não aceitar que o loss vai vir. Porque não existe setup 100%. E se existir, por favor, traga para mim, tá? Eu vou amar se alguém trouxer para mim um setup com 100% de assertividade, tá? Não é o primeiro loss e nem vai ser o último, porque se você continuar operando esse setup, você vai ver esse mesmo padrão falhar de novo, de novo, de novo e de novo. E é aí que entra o ponto mais importante de todos. Não é o loss que te quebra, é o que você faz depois dele, porque o ciclo é sempre o mesmo. Loss, frustração, dúvida, e aí você força a entrada, aumenta o risco e tenta recuperar. Teve gente quase fazendo isso hoje, viu? Querendo entrar comprado e depois virando a mão na venda, igual aconteceu dias anteriores aí. Eu não gosto de estar fazendo isso e vocês também não podem gostar, porque se vocês aprenderem a fazer isso, ela possivelmente vai ser uma das grandes ruínas de vocês. Vai por mim, eu já fiz isso no meu passado, não deu muito certo, tá? Agora deixa eu tocar em outro ponto, que poucos têm coragem de falar, mas eu acho necessário porque o grupo é um grupo gratuito e eu não tô aqui para brincadeira. Eu tô aqui para tentar ensinar alguma coisa séria e que todo mundo pode levar futuramente uma vida branda, até mesmo ter lucros com essa técnica, que não é nada novo e que estamos aprendendo juntos. Porque da mesma forma que eu tô aqui tentando ensinar algo, todo dia eu aprendo uma coisa nova, diferente. E eu tento essa coisa nova que eu aprendo diferente, eu tento encaixar ela no que eu já sei, no que eu já opero. Entendeu? E vocês é a mesma coisa. Um aviso, tá, moçada? Os engraçadinhos que querem ficar operando contra, sabe aquele momento que você mostra o setup, explica o contexto, constrói o raciocínio e aparece alguém dizendo, eu pegaria contra. Ah, mas dá pra vender aí. Você você tá contra, literalmente. Na cabeça dessa pessoa, ela pode estar sendo inteligente. Ela está pensando fora da caixa, porque ela viu a análise de um racional, em cima daquele racional, ela tirou as próprias conclusões dela no que ela já viveu e conviveu. Tá? Então ela está pensando fora da caixa, mas na prática ela está fugindo do processo. Que processo é esse? Se você não repete tudo aquilo que você faz todos os dias, a consistência não vem. Vai por mim. Porque o mercado não é sobre dar opinião, é sobre repetir o mesmo modelo todos os dias. Você não constrói consistência indo contra tudo, você constrói consistência fazendo a mesma coisa todos os dias com disciplina. Teve um guri que me mandou mensagem no privado, ele viu a venda.
Eu vi a venda também, só que eu queria executar compra. E aí? Qual dos nós dois estamos errados? Ele falou, Samuel, aí eu aceito vender, mas só que se o preço trabalhar nessa região, fizer isso aqui, fizer aquilo ali e subir rompendo tudo, aí eu aceito a compra na hora que ele voltar. E aí o cara tava no win, digamos assim, e mesmo assim ele quis clicar na compra. Então ele pegou uma entrada na venda e mesmo assim ele acreditou na compra. Tá errado? Não tá. Tá certo. A operação dele, uma delas pagou 3 para 1 e a outra ficou 1% negativa, digamos assim. Tá errado? Só o tempo dirá. Às vezes o contrário dá certo? Sim, às vezes dá. Mas isso não é método, isso não é consistência, isso não é profissionalismo. Porque da mesma forma que você tem aí a sua carteira assinada, que você tem que ser profissional no seu trabalho, mercado também não é diferente. Você tem que ser profissional daqui também. Porque o dinheiro, ele não aceita desaforo. Eu não sei se vocês já ouviram falar essa frase, mas é uma frase bem conhecida. E a aleatoriedade, digamos assim, do cara tá vendo ali, querendo tá fazendo uma entrada contra a sua, pode ser uma inteligência disfarçada. Enquanto você está aqui estudando, refinando, repetindo o mesmo padrão todos os dias, tem gente tentando adivinhar o mercado. E quem vive de adivinhação, vive de sorte. E sorte não se sustenta com o passar do tempo. O mercado é um estudo diário, é repetição, é consistência, é fazer o mesmo, mesmo quando parece chato. Lembra que eu falei com vocês que é chato? Nossa, como é chato operar, moçada. Porque é exatamente no chato que está o dinheiro. Então grava isso que eu vou estar te falando. Não é sobre estar certo hoje. Não é sobre pegar todos os movimentos, é sobre construir um processo que você consiga repetir, sobre construir um processo que você, que está entre o PC e a cadeira, consiga repetir todos os dias com maestria. Mesmo você vendo um loss ou um win, um loss, um win, 7 losses, 3 win, azar. Repete aquilo todo dia. Durante um mês, durante 2 meses, durante 3 meses, durante 6 meses, durante um ano, durante dois, durante três. E aí depois você tira suas conclusões, tá ok? Porque senão você vai estar igual macaco, pulando de galho em galho. Em algum momento, esse galho não vai conseguir aguentar o seu peso. E aí você vai estar dependendo da sorte. Porque você não vai estar operando, você vai estar reagindo. Então, não. Hoje não foi um erro, foi a execução correta, com resultado negativo. Ah, vou fazer o quê? Tomei loss, vou ficar debatendo porque, Samuel ali estava errado, não sei o que que tem. Não, meu amigo, dentro do setup, dentro do gerenciamento, você pode fazer o que você quiser. Entenda isso. E se isso te abala, porque eu vejo muitos ficando abalados, até mesmo um de vocês que conversam bastante comigo no privado, que está na fase de desenvolvimento ainda, ele ficou um pouquinho abalado. E, pô, Samuel, essa entrada aí deu loss, cara. Eu falei, deu. E aí? Pô, fiquei triste. Parabéns. Mérito nosso. Você teve a mesma visão de entrada, porque o mesmo conteúdo que eu estou estudando aqui, você pagou ele em mentoria particular, caríssima por aí, tá? E isso te abala, isso te faz duvidar, isso faz você querer mudar todo um plano que você tem. E o problema não está no setup, está na sua necessidade de controlar o que não pode ser controlado. Lembra que eu sempre brinco falando que a única coisa que a gente pode controlar dentro do nosso queridíssimo e grandioso mercado é quanto a gente pode perder. Porque quanto a gente pode ganhar, ele é imensurável, tá? Mesmo você errando 10, velho, eu conheço gente que fica uma boa parte do ano negativa e basta um mês positivo para ele recuperar todos os outros losses anteriores, porque o setup dele funciona dessa forma e ele se treinou a operar assim. E tá certo. Ele é lucrativo em períodos do ano. É igual eu brinco com ele falando, ele é um amigo mais pessoal meu. Eu brinco com ele falando que o trade ele se paga uma vez no ano, como se fosse tirando lucros de uma empresa. Só que tem gente que pega quarterlies, tem gente que pega mensais. Eu gosto de pegar quarterly. Lucros, se eu tenho ou se eu não tenho, a cada 3 ou 4 meses exatamente, eu pego ali, faço o meu apanhado, faço o meu, digamos assim, vejo quanto eu estou positivo e quanto eu estou negativo, caso eu fique negativo naquele quarterly, digamos assim, e repito todo o mesmo processo.
com a mão mais alta ou com a mão mais baixa, dentro de um gerenciamento que eu tenho, que eu já ensinei para vocês nos vídeos passados. E aí entra aquela incógnita. Você não é pago por acertar uma operação. Você é pago por sustentar um processo. E o processo inclui dias como hoje, dias de loss, dias de fúria. Como você vai se controlar num dia que você ficar assim, uma semana ou um mês que você tiver 5 loss, um atrás do outro? Você vai continuar batendo na tecla falando que o setup não funciona? Você vai buscar outro setup? Você vai pular para outro galho? Essa é a questão. A questão maior aqui hoje, ela é bem simples. Mercado dando continuidade aqui, deu a nossa venda aqui ontem, que eu avisei vocês, e ele trabalhou se lateralizado. Se a Ásia trabalha lateral e Londres manipula a Ásia, o correto do mercado não é aquele padrão que a gente todo estuda sempre, A, M, D. E hoje fez o padrão AMD? Não, fez a quebra do seu padrão. Entendeu? Fez a quebra do seu padrão. Quantos padrões AMD eu trouxe no passado que deram certos? E quantos padrões AMD eu trouxe no passado que deram errados? Porque a gente já tem 42 vídeos no canal. Com esse, será o vídeo 43. E fica aquela incógnita para vocês. Eu estou fazendo algo de diferente desde o dia que eu criei o vídeo? Não. Eu estou operando até mesmo um único ativo, que é o mais engraçado de tudo, porque já me perguntaram, Samuel, você opera só GBP-USD? É GBP-USD e EURUSD, a correlação dos dois. Vai ter algum momento que eu vou bater a ordem no EURUSD? Vai. Vai ter algum momento que eu vou bater a ordem no GBP-USD? É o que eu prefiro. Eu prefiro estar executando no GBP-USD do que no EURUSD, tá? E vocês vão aprender isso futuramente, o porquê. Não agora, mas futuramente. E vamos estar aqui iniciando. Então, deixa eu pegar aqui o nosso replay e eu vou pôr ele aqui, ó, a partir da C1, tá? A partir da C1 aqui, deixa eu apagar isso aqui também. A partir da C1 aqui, nós temos a Ásia fazendo a sua acumulação. Se a Ásia está fazendo sua acumulação, olha aqui os candles de 4 horas, ó, 13, 17 e 21 acumulando. Então o preço pode manipular aqui embaixo e fazer a sua distribuição depois? Era o que eu estava imaginando e era o que eu estava querendo executar. Estava com um movimento de venda? Estava com um movimento de venda, só que eu, do lado de cá, que estava entre o PC e a cadeira, estava querendo compras. Aí, Samuel, mas o mercado vai descendo e trabalhando e você quer comprar? Sim, eu quero. E eu aceito comprar. Ai, Samuel, mas é errado. Azar, meu amigo. O que que é certo e o que que é errado? Certo e errado é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso consistentemente, dia após dia, mês após mês, ano após anos. E só o tempo dirá se isso que estamos fazendo vai colocar dinheiro tanto no meu bolso como no bolso de vocês. É ou não é? É! Então tá aqui, ó. Vamos estar iniciando o nosso replay e olha como a Ásia se comporta. Ela se comporta em lateralização. Londres, ela se comporta como? Ela se comporta já querendo fazer a manipulação. Eu já ensinei para todo mundo que a gente pode pegar essa caixinha aqui, ó, e projetá-la uma, duas ou até 3 vezes para baixo. E a gente tem regiões. Quais regiões são essa? Essa região um, essa região 2 e essa região 3 das box de regiões. E junto aqui atrás a gente tem o quê? Um order block e um fair value gap bem aqui, ó, que no caso ele é um rejection block, ó. Já já eu vou puxar ele para vocês terem essa visualização dele. Rejection não, um breaker block. Falei errado, desculpa. Vamos estar continuando. E olha como Londres começa a fazer o seu comportamento. Isso daqui, para mim, é um comportamento de possivelmente uma manipulação, porque a acumulação ela já aconteceu. Então, possivelmente depois da acumulação vem-se a manipulação e depois da manipulação vem-se a distribuição, ok? Ok. E vamos estar continuando o nosso backtest aqui, ó. Nesse momento aqui, ó, olha onde ela estava trabalhando. Tem gente, moçada, que aceita fazer isso aqui, ó, que eu já ensinei para vocês. Não foi só uma vez, não foi só 2 vezes e não foi só 3 vezes. Tem gente que aceita fazer isso aqui, ó, nessa região, e tem gente que aceita fazer na região anterior a essa, que no caso seria a região mais baixa, e tem gente que aceita fazer ela até mais embaixo. Aqui, ó. Na maioria das vezes, eu gosto de estar executando a partir da segunda, tá? A primeira, ela se torna viável quando se te dá um CISD de reversão, que não foi o caso hoje, porque a gente teve
duas interpretações de CIS, de uma delas eu levei em consideração, porque eu já vi muito acontecer no passado, na relação do preço não querer romper o CIS de total da região por ser um candle muito grande, e depois vem, faz um movimento de quebra dentro e faz o seu caminho. Vocês vão estar entendendo isso futuramente, quando acontecer, eu vou estar lembrando vocês desse dia fatídico do nosso loss hoje, ok? E vamos deixar o preço estar continuando a fazer o seu movimento. Bem aqui, ó. Olha só, ele veio testar a sua segunda região. Então, esse candle gigantesco aqui às 6 horas da manhã, ele torna para gente o nosso possível CISD. Ele torna para gente o nosso possível CISD, porque é o candle contrário à tendência, ó. Se esse candle aqui, ó, a partir dessa tendência aqui, começa a subir, o nosso candle referência para ser rompido é esse de 6 horas da manhã. Se ele rompe, tem gente que aceita fazer a compra no rompimento, com stop aqui atrás, com seu alvo lá na casa do cacete. É ou não é? É. E aí vamos continuar fazendo nosso replay. Olha só como o preço se comporta. Bem aqui, ó. Esse candle de 7:30 da manhã, ele capturou regiões anteriores dos candles anteriores. Então, possivelmente, o preço pode começar a fazer uma estrutura altista. Deixa eu dar um zoom para ficar mais próximo aqui. O preço pode te dar uma estrutura altista bem aqui nessa região. Ele pode. O que que eu fiz? Marquei essa região como um possível CISD. Foi isso que eu fiz. E eu espero o preço romper. Como assim romper? Olha só. Fala pra mim se esse rompimento aqui de 8 horas da manhã não foi um rompimento de mais de 80% do corpo. Olha o candle de 5 horas, o comportamento dele. Se a gente for levar em consideração que isso daqui, ó, é a máxima de um Ranger, e isso daqui é a máxima de outro Ranger, digamos assim, Ranger, Power Ranger, isso daqui possivelmente é a nossa manipulação, porque a acumulação está acontecendo aqui, ó. Então, acumulação, manipulação e o próximo candle, distribuição. Mas se acontecesse sempre dessa forma, todo mundo era milionário no mercado, né? Mas o buraco do mercado é bem mais embaixo. E vamos estar continuando. Nesse momento aqui, ó, no candle de 8 horas e no candle de 8:15, ele deixa esse Fair Value Gap aqui, ó, entreaberto. E nesse CISD que tá aqui, ó, eu pensei comigo mesmo, poxa, vou aceitar fazer isso daqui. Olha onde é a minha saída, literalmente agredindo um pouquinho a região do nosso Ranger de 1 hora da manhã. Porque o preço está querendo voltar aqui para dentro. Na minha cabeça, e até para muitos operadores que não conseguiram encaixar a venda na madrugada, possivelmente pegaram essa operação de compra. Só que me mandaram também resoluções pegando uma operação de venda um pouco mais aqui acima, só que eu não tenho coragem de executar essa operação de venda. Pelo simples fato desse candle de 5 horas da manhã aqui, ó, ele ser um martelo no fundo. Ele é um martelo no fundo. Se o preço teve força para chegar até aqui, teve força para retornar isso aqui tudo, meu amigo, pelo amor de Deus, quantas vezes vocês já viram isso se repetir? E aí teve gente que encaixou venda aqui. Cuidado, moçada. Sei não, viu? Mas possivelmente em um futuro não muito distante, vocês podem estar vendo esse loss de vocês. Pelo simples fato do mercado, ele faz o que ele quer, ele faz o que ele quer. Mas tem certos padrões comportamentais que o preço faz que ele tem que fazer aquele movimento específico. Uma hora ou outra vai dar errado? Vai, porque existisse o setup 100% de assertividade, ninguém vendia esse setup. Cá para nós. Ninguém ia querer vender esse setup, porque ensinar alguma coisa no YouTube é dor de cabeça. É dar a cara a tapa, é ser xingado por nego que não tá nem aí com nada, é ser apontado o dedo pra nego que não tá nem aí com nada, porque a internet, querendo ou não, em alguns pontos dela, ela é terra de ninguém. E você tá preparado para isso? Hã? Se você estiver preparado para isso, crie o seu canal do YouTube, faça o seu conteúdo e comece a fazer a sua divulgação. Se precisar fazer até anúncio pago, me procura. Eu faço para ti. Eu faço você crescer. Vamos? Abraça a causa. Essa é a questão. E o preço não tem força, ó, para romper 8:15. Literalmente, ó, ele não tem força para romper a vela de 8:15 aqui, ó, que foi a vela que beijou na taxa do meu CISD que eu tinha marcado às 6 horas da manhã, que eu queria essa compra, eu queria esse rompimento. E mesmo assim, estive eu aqui
do lado de cá, entre o PC e a cadeira, acreditando que quando o preço tocasse nesse candle de 7,5, após o fechamento desses fair value gaps aqui, ele poderia dar a sua continuidade de movimento. E tá aí, ó. A minha execução de hoje, ela veio testar, ó. E olha só, foi um candle, dois candles, três candles. Foi literalmente, ó, 15, 30, 45 minutos vendo o candle da loss. Vendo o candle descer na minha cara e falar: opa, não, meu amigo, essa operação eu vou te dar loss. Chega, né? A gente já teve meses positivos, a gente teve semanas positivas, a gente já teve dias de 3 para 1, de 5 para 1. Vamos entregar um pouquinho pro mercado também, ele merece, né? Não. Eu gosto de brincar dessa forma, porque assim, ó, mesmo que tu faça tudo errado, errar 10 operações é quase que impossível. A menos que o mercado não respeite nada daquilo que tu quer. Entendeu? A menos que você todo dia mude o jeito que você está operando. Aí sim, você vai tomar 10 loss, um atrás do outro. Vai sair meses e meses negativo. Só que no momento que você está disposto a poder executar um único padrão, um único tipo de setup, meu amigo, é questão de tempo para você aprender a ser lucrativo. Porque até mesmo, vamos falar a verdade, mercado ele é vivo. Todo dia é um movimento novo, similar àquele que já aconteceu no passado. Então a gente estuda o passado para tentar um dia projetar o nosso futuro. Só que a gente vive o presente. E se a gente não faz o presente com uma boa qualidade, você pode ter certeza que o futuro ele não terá uma boa qualidade. Então, assim, se você quer estar puxando o passado para poder estar estudando, fique à vontade. Se você tem preguiça de estar puxando o passado, espere o tempo passar, porque ele vai passar de todas as formas, e ele passando de todas as formas, você automaticamente vai vê-lo acontecer com seus próprios olhos. E só o tempo dirá, moçada, se essa operação aqui ela vai dar mais 10 losses um atrás do outro ou não. E é aí que entra aquela relação. Como está o gerenciamento de vocês? Ué, mas tem gente jogando trem aqui no quintal de casa? Não é possível. Só um momento, pessoal. Isso foi boa. Depois eu explico para vocês o que aconteceu. Vamos continuar. Então, o meu loss aqui, ó, ele foi um loss para alguns sensatos, para outros não. E tá tudo bem. Quando você tomar o seu loss, qual vai ser a sua explicação? O que que você vai querer falar? Como você vai reagir? Como você vai executar? Todos os dias a mesma coisa? Ou não? Essa é a questão. E olha aqui, ó, o preço trabalhando ainda em cima de outra região de box que o Zone. Deixa eu estar puxando ela aqui para trás, que eu não gosto de puxar ela muito para frente, porque senão até me embaralha em algumas relações que eu tenho de análise. E se a gente for olhar, igual eu falei aqui atrás, ó, a gente tem esse Fair Value Gap aqui, e logo atrás dele a gente tem um topo. Olha esse topo bem aqui, ó, que eu vou estar puxando essa linha aqui para frente, ó. Olha só, esse candle de 6 horas da manhã, ele fez o seu rompimento verdadeiro? Não fez. Ele rompeu com mais de 20% do seu corpo? Não rompeu. Ele não rompeu a região com mais de 20% do seu corpo. Então a gente tem aqui, ó, um breaker block, digamos assim, uma região de pullback, que o preço pode, olha só a estrutura de alta que a gente tem aqui, ó. Olha só a estrutura de alta que a gente tem aqui, ó. O preço pode querer trabalhar fazendo movimentos altistas? Pode, porque ele tem essa região aqui de liquidez para ele poder buscar, ó. Porque isso aqui pra gente é liquidez e eu estava fiel nela e possivelmente eu ainda vou continuar fiel a ela. Porque possivelmente, dependendo do movimento dessa noite e dessa madrugada, amanhã eu continuo acreditando em compras. Pelo simples fato de que eu posso tomar mais losses no decorrer da minha semana e no decorrer do meu mês. Eu acertei uma operação ontem de 3 para 1, que foi essa piquititinha aqui. Então, essa operação de hoje, que também pagaria 3 para 1, eu perdi 1% da conta apenas. Então, eu ainda estou positivo 2% da conta. Que ação ou que fundo imobiliário que paga 2% de um dia para o outro?
Que investimento é esse que paga 2% de um dia para o outro? Queria ter executado mais operações hoje? Queria, porque a partir de agora, o meu gerenciamento ele vai trabalhar em três operações diárias. Três operações diárias, podendo errar até mesmo as três consecutivas. E eu ainda quero trazer para vocês eu errando as três consecutivas e mostrar que tá tudo bem, moçada. Errar é humano. Persistir no erro é uma consequência. Então, querendo ou não, só o tempo dirá se a gente pode ou não ser lucrativo com esse setup, porque muitos de vocês até hoje não validaram esse setup, porque não obtiveram lucros com ele. Estão apenas operando, ganhando, perdendo, se orientando na melhor forma possível como executar e como não executar. E cuidado para aquelas pessoas que ficam bitoladas fazendo backtests de 5 anos anteriores, porque aquele movimento lá, ele já passou, tá? Aquela projeção de possível lucro que você teria, ela já passou. Só que você conseguiu estudar todo o movimento anterior. E agora, esse movimento anterior que você estudou, possivelmente ele pode se repetir no futuro? Igual? Não, similar. Porque a gente estuda um passado para poder tentar projetar um futuro, tá? E a gente projeta um futuro, só que executa no presente. E a gente só vai saber depois que aquela execução for clicada. Então, sim, assuma riscos. Aceite os losses do dia. Porque acontece, moçada, até mesmo eu posso tomar loss por conta de uma convicção que eu tenho interna minha, de um setup que eu estou extremamente engessado nele, que é esse setup do martelo no fundo, na reversão, não se esqueçam disso, tá? Reversal. Eu trago isso nos vídeos anteriores. E meu loss foi esse. Nada de novo, mesmo do mesmo. Já trouxe até mesmo mais exemplos desse mesmo loss que eu tomei no dia. Só que hoje eu gostei de ver. Mesmo a gente tomando um loss, teve gente no meu privado falando: Caramba, Samuel, essa entrada aí, bicho, nós já pegou ela no passado e ela pagou 5. E eu, pois é, meu amiguito, ela paga. A questão é que hoje tem o dia da caça e o dia do caçador. Hoje eu fui caçado, eu não cacei. E é isso. Vou fazer o quê? Chorar? Ficar tristinho? Ah, não sei o que que tem. Aí veio nego no meu privado perguntar: Ô, velho, por que que você bloqueou o grupo? Eu tive que sair, eu tive que levar minha irmã no médico pra tomar tipo um antibiótico na veia lá com outra coisa, só que não tinha no posto. Aí a gente ia comprar na farmácia, só que acabou que não tinha também. E aí a gente vai ter que esperar um pouco agora. E é isso. E aí eu cheguei em casa mais cedo, coisa de 30 minutinhos atrás, e vim fazer essa gravação pra vocês, porque à noite eu não estarei disponível. Caso alguém me mande mensagem na parte da noite, eu posso estar respondendo lá para meia-noite, 1 hora da manhã, viu? Ou até mesmo amanhã cedo. Possivelmente hoje, eu não vou estar trazendo o racional da nossa noite, mas vou estar trazendo o print do meu gráfico com as minhas marcações para vocês terem ali uma breve orientação do que possivelmente eu posso estar executando naquele dia. Mas, olhando esse cenário aqui, ó. Opa! Olhando esse cenário aqui, eu ainda continuo imaginando compras. Entendeu? Ai, Samuel, mas você tá errado. Azar se eu tô errado. Eu quero ver se eu estou errado. Eu quero sentir se eu estou errado, porque mercado, ele é um teste diário de você contra você mesmo todos os dias. E no dia que você toma loss, esse dia diz muito mais sobre você, tá? Diz muito mais sobre você. E eu quero estar pedindo mais uma vez, encarecidamente, para as pessoas que forem entrando no grupo, se a gente tiver uma comunicação ali de uma teoria em si que a gente está aprendendo junto, que a gente está aprendendo junto, por favor, mantenha aquela mesma teoria, tá? Se você está querendo executar contra, igual aconteceu no dia de hoje, traga a sua explicação. Meu amigo, sua explicação, excelente. Tu primeiro mandou o print do gráfico seco, aí eu, ué, que isso? Aí depois você veio, digitou tudo bonitinho, pode mandar áudio. O grupo é nosso pra gente fazer o que a gente quiser. Tipo assim, claro, dentro dos padrões normais, né? Nada de muito cabuloso. Igual hoje a gente teve um carinha do Ports lá entrando no grupo e mandando entrar no grupo dele, vendendo um produto dele. Cara, pelo amor de Deus, né? Isso aí são pessoas que vão entrando no grupo e vai querendo, digamos assim, captar novos clientes. E eu não estou captando clientes. Essa é a questão. Fica assim, moçada.
Uma boa tarde a todos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham ganhado junto comigo esse loss, porque o dia de hoje foi um ganho. Foi um ganho, foi um treino. Um treino para quê? Um treino psicológico, para você poder ver que nem todo setup funciona sempre e tá tudo bem. Porque se aparecer o setup 100% assertivo aí, por favor, me mande mensagem no privado, me dê valores, tá ok? Me dê valores e vamos começar a fazer uma baguncinha. E é isso, moçada. Ei, meu amiguinho que mandou mensagem e mostrou o racional pra gente da operação vendedora que ele fez, parabéns, tá? Sua operação estava perfeita. E mesmo ela estando perfeita, você pode ter a ciência que você também pode tomar loss nela. E você tá ligado sobre isso. Então é isso, moçada. Boa tarde a todos. Fiquem com Deus e até mais tarde ou possivelmente amanhã. Tchau, tchau, obrigado.